Fala aí, rapaziada. Com os últimos fatos relacionados à torcida, decidi trazer esse vídeo para mostrar que torcida organizada é um meio apoio ao time, e não causar cenas lamentáveis, como estamos vendo diariamente. Torcida organizada ou torcida uniformizada é a associação de torcedores de um determinado clube esportivo no Brasil. Elas formam associações buscando a melhor maneira de apoiar o time com bandeiras, cantos, mosaicos e performances dentro e fora do estádio. São equivalentes aos ultras do futebol europeu. História: torcida organizada é uma das denominações dadas a uma associação de torcedores de um determinado clube esportivo no Brasil. A maioria das torcidas brasileiras são uniformizadas, ou seja, seus membros usam roupas com a marca da própria torcida. No Brasil, o precursor das torcidas organizadas foi o São Paulo Futebol Clube. Criada em 1939 na Moca pelo cardeal são paulino Manuel Raimundo Paes de Almeida com o nome de Grêmio São Paulino. A TUSP, Torcida Uniformizada do São Paulo, foi a primeira torcida uniformizada do Brasil. A torcida era conhecida por ser muito enfática e por fazer comemorações com recursos próprios. Ela esteve presente, por exemplo, na inauguração do estádio do Pacaembu em 1940. No Sport Club Internacional, Vicente Raó, em 1940, criou a primeira torcida organizada do Rio Grande do Sul, o Departamento de Cooperação e Propaganda, trazendo inovações para a arquibancada, como o uso de confetes, serpentina e foguetes. 2. No Rio de Janeiro, a mais antiga é a Charanga do Flamengo, fundada em 11 de outubro de 1942, vindo depois a torcida organizada do Vasco, TOV, nascida em 1944, e que criou a denominação pela qual as torcidas são conhecidas até hoje, mesmo ano na qual foi fundada a torcida organizada do América, TOA. A essa se seguiram as organizadas do Fluminense, 1946, Bangu, 1952, e Botafogo, 1957. 3. Contudo, as torcidas organizadas, no modelo que temos hoje, são mais recentes e datam do final de 1960. No Rio de Janeiro, com a criação da torcida jovem do Flamengo em 6 de dezembro de 1967, seguida da torcida jovem do Botafogo, de 9 de setembro de 1969, da Força Jovem do Vasco de 12 de fevereiro de 1970 e da torcida Young Flu de 12 de dezembro de 1970. 4. Em São Paulo, a mais antiga é a torcida Jovem Amor Maior, da Ponte Preta, de Campinas, SP, que é de março de 1969. 5. E o Gaviões da Fiel, do Corinthians, de 1 de julho de 1969. Símbolos: as associações de torcedores organizados usualmente adotam para si um mascote próprio. A partir dele, será feita a divulgação e comercialização de toda uma série de produtos envolvendo a marca da torcida. Além disso, é comum o uso de símbolos e gestos corporais, designados como oficiais dos movimentos. Normalmente, são feitos gestos com as mãos e com os braços, formando cruzes, triângulos, X, entre outras figuras mais. Financiamento: alguns grupos de torcida organizada usualmente recebem ingressos dos diretores dos clubes de futebol para acompanhar os eventos. É comum que parte dessas entradas sejam revendidas para outros torcedores, seja por preço menor ou maior, neste caso buscando lucro. Materiais: dentre os materiais utilizados pelas torcidas organizadas durante as festas dos jogos estão as bandeiras de grande porte, 4x 4 metros, bandeirões, que recobrem todo o setor das arquibancadas do estádio, e faixas com o nome da torcida. Muitas das bandeiras contêm algum símbolo ou frase relacionada oficialmente à torcida. Todos os materiais utilizados são de posse da própria torcida organizada, não podendo, com poucas exceções, haver participação individuais dos torcedores comuns. A confecção destes materiais é feita através da renda adquirida através da venda dos produtos oficiais e das mensalidades pagas pelos membros da torcida. Bandeiras de mastro e os fogos de artifício estão proibidos, em São Paulo, pela Lei Estadual 9.470, 1996, depois que as torcidas Mancha Verde e Tupi, do Palmeiras, e Independente e Dragões da Real, do São Paulo, brigaram no Pacaembu, em 20 de agosto de 1995.
As autoridades entendem que tanto os fogos quanto os mastros de bandeiras são usados pelos torcedores como arma contra os rivais. Sobre os fogos não há grande discussão. Muitos aceitam como perigosos, mas há discordâncias a respeito das bandeiras de mastro, bambus, que, segundo alguns, deveriam voltar, pois não foi com o mastro de bandeira que o membro da Mancha Verde matou o integrante da Independente, em 1995. Isso é o que pensa, por exemplo, o jornalista Flávio Gomes. 6. Proibido também estão os fogos de artifício no Brasil todo pelo artigo 13A do Estatuto de Defesa do Torcedor, EDT. Hierarquia. O que caracteriza a organização da torcida é sua estrutura. Toda torcida organizada possui presidente, vice-presidente, tesoureiro, entre outros cargos mais. Muitas vezes, estes cargos são remunerados, sendo pagos pelos membros oficiais do movimento devidamente registrados que pagam mensalidades. Tem valor também em uma torcida organizada os chamados linhas de frente, homens fortes e dispostos a lutar contra os rivais quando for preciso. Eles formam uma espécie de batalhão defensor da torcida. Tem mais valor os linhas que brigam na mão-trocação, do que aqueles que usam armas de qualquer tipo fora os braços e as pernas. É comum que esses homens da linha de mato saibam alguma arte marcial, especialmente Muay Thai, em Pernambuco mais especialmente, dominem também Jiu-Jitsu. Várias torcidas dispõem de academias próprias ou de convênios com outras academias a fim de treinarem seus membros, embora alguns desses linhas digam que nada vale saber lutar se não tiver disposição para enfrentar os rivais. Cantos e músicas. As torcidas organizadas são famosas por cantar durante os eventos esportivos gritos de guerra. Esses gritos enfatizam a própria torcida, o clube, o nome dos desportistas e também os adversários. É frequente o uso de palavrões durante os cantos, especialmente quando se refere aos rivais, os quais também são vítimas de provocações e chacotas. Às vezes também são utilizados gritos políticos ou de protesto. Os cantos que apoiam o clube são legítimos, mas as letras violentas e agressivas, cantadas por boa parte das torcidas organizadas, estão proibidas pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, EDT, em seu artigo 13A, inciso V, que assim reza: não entoar cânticos racistas, discriminatórios ou xenófobos. Caso a torcida insista nas letras de teor violento ou ameaçador, pode ser colocada para fora do estádio pela polícia, além de poder sofrer outras medidas penais cíveis. 7.